Qual é a hora certa de procurar um advogado? Bem, essa é a nossa pergunta para o Dr. Francisco na nossa conversa jurídica de hoje. Bem, estamos na nossa conversa jurídica com o Dr. Francisco. Dr. Francisco, obrigado pela sua presença novamente. Obrigado. Dr. Francisco, hoje nossa pauta, nossa ideia de hoje, assim, a partir de conversas que muita gente nos colocou, que a gente conversa sobre esse quadro, assim, que horas uma pessoa que está nos assistindo, que está começando o seu negócio, ou que está ali no meio de lá com seus 2, 3 funcionários, que hora ele deve procurar um advogado? Porque assim, fora aquela hora, obviamente que assim, a hora que chega uma ação, ele vai procurar um advogado. Mas sem ser esse momento, que outros momentos o senhor acha que a pessoa deve procurar, o empreendedor? Flávio, nós temos uma cultura, que você acabou de dizer, sabe assim, que o latino-americano, vamos dizer, nem o brasileiro, ele sempre procura quando o problema já existe, né? A melhor hora de se procurar, sabe assim, um profissional, né, um advogado, para poder cuidar da empresa, um empresário, né, tem que ser assim, antes das coisas acontecerem, na prevenção, né? Se ele vai constituir uma empresa, procure antes, certo? Na verdade, busque instruções, busque informações, sabe assim, antes é um investimento muito barato, sabe? E no momento que ele tem a empresa dele, que ele está gerando negócios, que ele vai tomar uma medida, procure, sabe assim, busque informações, faça, na verdade, o trabalho preventivo, né? Isso americano faz, o europeu faz. E a gente acaba não Nós fazendo. não temos essa cultura, é questão de mudar de cultura. Porque eu fico imaginando, né, por exemplo, às vezes quem está nos assistindo, às vezes tem um salão de beleza, por exemplo, a gente entrevistou esses dias, tem lá seus 5 funcionários. No caso dele não cuidar daquilo, uma hora um funcionário entra com uma ação, ou acontece alguma coisa, meio ambiente, alguma coisa, acaba tendo que fechar a empresa por ele não ter esse cuidado antes. Você acha que essa questão assim, se está tudo bem, é uma hora importante? E como funcionaria isso? Ele marca uma consulta? Como é que funciona? É que, na verdade, hoje, o Brasil ele tem um emaranhado de leis, um emaranhado de situações que leva as pessoas para a informalidade. É aquela questão, o pessoal às vezes não tem condições de investir, ou então de ter, sabe assim, um profissional na área de prestação de serviço. Ele não constitui empresa. Ele vai tocando na informalidade. Ele toca e ele contrata lá, sabe assim, os seus 5 funcionários e vai na informalidade, só que ele vai gerando o que nós chamamos de passivo oculto. Só que aí quando ele estabiliza um pouco, ele entra na área de conforto. Ele acha que ninguém veio atrás, sabe assim, ninguém pediu, então isso não vai gerar. Nenhum momento Aí o que acontece? Ele recebe uma ação trabalhista, ele daqui a pouco recebe uma autuação da prefeitura, daqui a pouco o Estado, na verdade, cobra ele de alguma maneira, e aí é o seguinte, multa de 75%, 150%, ações trabalhistas que dobram, sabe assim, verbas, reflexos. Então, sempre eu digo, o empresário tem que trabalhar na prevenção, né? Hoje nós temos bons profissionais que entendem, que podem ser, na verdade, consultados, e o ganho na prevenção é muito grande. Nessa questão da prevenção, então, doutor, como é que funcionaria? Teriam, por exemplo, a questão primeira de eu vir fazer uma consulta. Eu tenho alguma situação, eu falo, olha, eu quero saber sobre a questão trabalhista. Eu estou trabalhando assim, ele poderia, por exemplo, com o senhor ou com outro advogado na área empresarial, chegar e marcar isso. É assim que funciona? Na verdade, ele tem que definir o objeto da empresa dele, o foco, todo mundo fala, a razão social, né? Aí ele, olha, eu vou ser prestador de serviço, eu vou ser uma indústria, eu vou ser comércio, eu quero, na verdade, assim, eu quero investir e quero saber legalmente como que eu vou me constituir, ou então vou fazer um negócio, eu quero saber que tipo de contrato que eu posso usar. Então, normalmente, na informalidade ou na rapidez do mundo moderno, a pessoa vai lá no Dr. Google, sabe assim, baixa uma coisa, acha que é aquilo. Aquilo, e simplesmente é o seguinte, nós estamos assim, com vários casos que você pega assim, contratos que por falta de, vou usar, né, metáfora, por causa de falta de uma vírgula, a pessoa simplesmente, sabe assim, teve um prejuízo de quase perder o seu patrimônio todo. Você me comentou agora há pouco, até de uma senhora que veio essa semana, que assim, achou que ia ter que sair com a empresa, mudar de lugar, e a coisa não era bem assim, porque ela não tinha uma informação. Como é que foi essa história? Na verdade, ela foi consultar o contador muito rapidamente, né? E ela tinha uma situação de um débito que o contador, na verdade, entendeu que
essa empresa, por este débito, não podia ficar naquele local, né? E aí ela, muito desesperada, sabe, ia gastar mais de 20 mil reais com toda a mudança, enfim, tudo que tinha que fazer. Quando nós fomos verificar, na verdade, é o seguinte: o débito que ela estava preocupada estava prescrito. E ela não sabia disso? Nem ela e nem o contador. Então, na verdade, assim, são decisões que a pessoa toma, né? E ela, pelo menos, assim, diferente do que nós estamos falando, até buscou informação, né? Mas, assim, é preciso consultar as pessoas que estão na área especificamente, né? Então, nesse caso, o contador teve boa vontade, mas ele não tinha aquela noção de que esse débito estaria. Não é o foco do contador, né? Uma outra situação que a gente conversou também, que a gente pode usar um serviço jurídico sem ser quando a água está no pescoço, né? Porque essa é aquela natural de contenção, mas essa não é o caso. Sim. É aquela situação de pedir uma análise, né? Falar, olha, eu quero, aqui está o meu negócio, onde é que eu trabalho, com as coisas que eu faço, e pedir para que alguém da área faça uma análise. Essa também é uma possibilidade, sim. Eu não tenho nenhuma dúvida específica, mas eu quero fazer uma coisa preventiva. Isso também é possível? Possível. Hoje, na verdade, inclusive, os escritórios empresariais, eles possuem equipe para fazer, na verdade, diligências, diagnósticos, levantamentos, né, para poder verificar se a empresa tem passivo, para verificar se ela tem passivo trabalhista, se ela tem passivo tributário. Existem hoje condições de fazer essas análises, né, esses levantamentos de maneira completa, para verificar todas as questões que a empresa, inclusive demonstrar para o empresário se ele tem algum risco, sabe assim, com o negócio dele, até em função do tempo que ele passou. Ele não pegou ninguém preventivamente para poder lhe ajudar ou ou contribuir. O que ele faz? Ele busca diagnósticos, né, da empresa, diligência, levantamentos da atividade dele, desde quando ele começou, sabe assim, até aquele momento. Lógico que, falando em questões tributárias, os levantamentos serão dos últimos 5 anos. Na questão tributária, dos últimos 5 anos. Mas tem questões, por exemplo, de direito civil, que você tem que levantar os últimos 10 anos. Francisco, olha, obrigado então pela sua informação. E você que está nos assistindo, quiser rever essa reportagem, veja, momentos em que nós precisamos procurar um advogado, um profissional da área jurídica, para nos orientar antes que o caldo entorne, como dizem, né? Então é importante, preste atenção nessas dicas que o Dr. Francisco nos deu hoje na nossa conversa jurídica. Muito obrigado. Obrigado, Flávio.